Neste vídeo eu vou te ensinar como criar um mapa interativo que reage numericamente e graficamente às informações selecionadas por você. Você quer saber como? Então não sai daí que o que eu vou te passar certamente irá mudar a sua visão de como criar mapas e trabalhar com os seus dados. Bem, então vamos lá. Como é que você vai criar o seu primeiro mapa interativo do zero? Você acabou de abrir sua ferramenta de planilhas. No meu caso, estou trabalhando aqui com o Excel. E para iniciar, nós vamos popular com algumas informações. Eu já tenho algumas informações disponíveis aqui no meu bloco de notas. Vou copiar esses dados e vou colar na planilha. Você percebe que ele está com todo o conteúdo dentro de uma única célula. Como assim, dentro de uma única célula? Quando você observa essa informação, dá a impressão que divisão está nessa primeira, região está na segunda, nesse primeiro retângulo, no segundo retângulo tem região e no terceiro está faturamento, mas na verdade não é assim. Você pode perceber que se eu clicar aqui na minha primeira célula, eu tenho divisão, região e faturamento tudo junto. Na segunda célula não tem nada e na terceira célula não tem nada. O que eu vou precisar fazer para transportar essas informações para colunas é exatamente utilizar um recurso aqui do meu Excel, que é converter de textos para colunas. Vem na sua aba dados, textos para colunas. Como a minha informação ela tem um caractere que está delimitando o início e fim do meu conteúdo, eu vou utilizar então a opção delimitado. Avançar, se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, nós temos mais vídeos no canal explicando sobre. Aqui a gente vai passar de uma forma bem breve, mas você vai entender o processo. Perceba que aqui eu tenho os meus pontos e vírgulas, e quando eu defino para ele que o meu delimitador será o ponto e vírgula, ele automaticamente converte todos os pontos e vírgulas em uma quebra para a minha próxima coluna. Essa é a visão de como que vai ficar. E avanço e concluo. Perfeito, ele já fez a separação. Vou ajustar o tamanho da minha coluna com um duplo clique no limite da minha coluna e dou um duplo clique que ele automaticamente já redimensiona com o tamanho da minha maior informação. Formatar algumas cores para começar a dar uma cara de planilha bem elaborada. E vou definir um título para ele, que será mapa. Eu quero que ele ocupe toda essa região. Eu seleciono, clico, seguro e arrasto. Converter todo esse espaço selecionado em uma única célula, em uma única área. E a primeira coisa que nós faremos neste momento, observe que você já tem aqui as informações de conteúdo separados por divisão, divisão de um produto A, divisão de um produto B, divisão do produto C, as regiões e os faturamentos respectivos de cada uma dessas regiões para cada uma dessas divisões. O primeiro passo que a gente vai fazer é incluir um gráfico para começar a trabalhar. Você pode clicar aqui em qualquer parte da sua planilha, qualquer área livre, e você vai inserir gráfico e gráfico de dispersão. Você vai entender por que a gente vai trabalhar com gráficos de dispersão. Como você pode observar, o meu gráfico ele não traz nada de conteúdo, e é óbvio que ele não vai trazer nada porque eu também não selecionei
não defini quais são os valores para ele preencher o meu gráfico corretamente. Então, como eu cliquei numa célula em branco e pedi para ele criar meu gráfico, ele trouxe um gráfico em branco. A partir do momento que eu defini os valores, ele vai começar a apresentar os meus dados de acordo com os meus valores. Para a gente começar a popular esse gráfico e trabalhar com ele, eu dou um duplo clique nessa região do gráfico que eu acabei de inserir, e aqui você percebe que tem algumas opções. Eu vou utilizar o meu preenchimento com uma imagem ou textura. Olha que bonito, já está até trazendo alguns exemplos de arquivos que eu tinha trabalhado. Se você tiver algum arquivo de fotografia salvo na sua máquina que você já trouxe de outros trabalhos ou de outras pesquisas, você pode ir e buscar direto no seu computador através de arquivo, e ele vai fazer uma busca dentro da sua máquina. No meu caso, eu vou utilizar uma busca online. Como você pode perceber, eu tenho aqui as regiões do meu país, mas eu poderia trabalhar também com, dependendo da dimensão do relatório, ou do mapa, ou das consultas que você precisa apresentar, você pode colocar um mapa do mundo, mapa do seu país, o mapa da sua região em específico. O nível de detalhamento é você que define. Cliquei na minha opção para fazer uma busca online. Eu vou pesquisar por Brasil. Me traz algumas referências melhores. Você pode observar que eu tenho diversos tipos de mapa, vários modelos para diversas situações. Você vai escolher aquele que mais se encaixa no modelo que você está buscando nesse momento. Eu vou escolher esse mapa simplesmente para a gente diferenciar do mapa que foi feito anteriormente, mas você pode trabalhar com qualquer um deles. Ele por padrão vai vir dessa forma. Pode perceber que a cada movimentação que eu faço, eu posso mover ele. Se eu fizer alteração tanto para horizontal quanto na vertical, eu quero que ele mantenha uma proporção entre as duas dimensões. Para a gente fazer isso, vem aqui na opção propriedades do tamanho, defino fixar proporção e não mover ou dimensionar com as células, para caso eu faça algum tipo de movimentação nas minhas células, isso não afete o meu mapa. Isso é muito importante. Volto aqui para a dimensão do meu mapa, vou deixar ele apenas um pouquinho menor para ele manter a proporção e a gente conseguir trabalhar com ele. Para que ele não fique muito evidente, eu vou colocar um pouquinho de transparência no mapa, para que ele fique mais claro, mais suave, mais sutil. Deixa aqui por volta dos 50%, se eu quisesse poderia digitar aqui direto 50%, e ele iria incluir para mim a transparência naquela proporção. Aproveitando, eu vou vir aqui também na minha... eu vou retirar o contorno do meu mapa. Quero sem contorno, quero somente as informações do meu mapa. E agora que a gente vai começar com uma área específica para que a gente possa popular as informações que irão no nosso gráfico. Tenho aqui a minha tabela base. Dessa tabela base eu vou extrair as informações que eu preciso para poder popular o meu gráfico, e automaticamente esse conteúdo da minha área de preparação será essa área de preparação que irá preencher as informações no seu mapa. Bom, eu preciso dar uma dimensão para ele de onde irão ficar os meus pontos de importância, meus pontos de interesse dentro do meu mapa. Agora você vai ressuscitar aquelas aulas de matemática de eixos X e Y, mas você vai ver que é muito simples e muito fácil.
região. Seleciono todos os meus itens, venho na guia página inicial e classificar de A a Z. Ele me perguntou se eu queria expandir a minha seleção. Caso eu tivesse dados aqui nos meus eixos X e Y, eles seriam movimentados com a ordenação das minhas regiões. Como assim? Imagina que o meu sudeste estava em primeira posição e eu tenho a informação 1 e 1. E aqui no norte eu tenho 2 e 2. Por algum motivo, sudeste trocar de posição com o norte, os dados já estão trocados. Por quê? Porque sudeste corresponde a 1 e norte corresponde. Eu preciso que os meus valores sejam carregados juntos com a movimentação que eu vou fazer de classificação dos meus dados. Vou voltar aqui, desfazer as minhas alterações e volto aqui que toda a mágica acontece. Então, o primeiro passo é imaginar o seguinte: e a minha régua, ela vai de 1 até 10. De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E a mesma coisa acontece aqui embaixo, que vai de 1 até 10. Finja que você está conseguindo traduzir esses números e foco total aqui na explicação. Vai até 10. O que você vai trabalhar é aonde será o cruzamento dos pontos do eixo X e do eixo Y, para que você consiga falar qual é a área referente ao norte, qual é a área referente ao nordeste, qual é a área referente a centro-oeste, sudeste e sul. Baseado nesses eixos que eu criei, teoricamente, a minha região norte ficaria mais ou menos nessa posição. A minha região nordeste ficaria mais ou menos nessa posição. A minha região centro-oeste ficaria mais ou menos nessa posição. A região sul ficaria nessa. A região sudeste, aliás, ficaria nessa. E a minha região sul ficaria nesta posição aqui. Tá, e o que isso significa? Simples. Baseado nisso, você sabe que você tem um ponto aqui, você tem um ponto aqui, você tem um ponto aqui, um ponto aqui e outro ponto aqui. São 5 pontos que representam as suas regiões: Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul. Então, se eu for tomar como base esse mapa, a gente vai fazer uma estimativa primeiro. Deixa eu limpar todos esses dados dessa sujeira que a gente fez e vamos voltar. Vamos primeiro para a nossa área mais extrema, que fica no topo do país, o norte. Para o eixo X, ele deve ficar aqui mais ou menos se for de 1 a 10, a minha régua, uma posição 3 para o eixo X, que é o horizontal, e na posição 8 para o eixo Y.
nordeste, que é a nossa parte mais extrema aqui pro lado direito, ele alcançaria quase o nosso ponto oeste, seria aproximadamente metade do meu eixo X e metade do meu eixo Y. Vou colocar 5. O base que nós definimos que ele vai de 1 a 10. Este, ele está um pouco à frente da metade do meu mapa, então seria uma posição 6. E aqui 3, 6, 3 no meu eixo Y. E na minha região sul seria 1 no meu eixo Y e mais ou menos 5 no meu eixo X. Lembrando que isso daqui é apenas uma estimativa para a gente conseguir criar os nossos pontos iniciais. Depois a gente vai fazer os devidos ajustes. Uma melhor aparência. Agora que a gente já fez a nossa estimativa, vamos para a prática e incluir as informações do nosso gráfico. Para isso, eu clico com o botão direito e selecionar dados. Lembrando que eu estou com o gráfico de dispersão. Após eu selecionar os meus dados, eu venho em adicionar uma fonte. O nome da nossa série vai ser regiões qualquer. Aqui os valores do nosso eixo X, a gente já tem eles definidos. Enter. E os valores do meu eixo Y, clico na seta, seleciono os meus valores e Enter. Confirmo em OK. Não sei se você já percebeu, mas olha lá atrás quem apareceu. Os pontos baseados nas nossas definições. Estão bem próximos, não estão distantes não do que a gente queria como resultado. Vou dar um OK. A única coisa que tem de diferente é que ele tá bem próximo, que a gente definiu uma régua aqui de 0 a 10 e uma régua de 0 a 10. Porém aqui ele apareceu de 0 a 9. Então o que eu vou fazer para alterar isso para o padrão que eu defini? Eu clico no meu eixo, venho em opções do meu eixo e defino que é de 0 até 10 e não de 0 até 9. Pode ver que ele já redimensionou e alterou bastante coisa, hein? Aqui, ó, Nordeste veio mais próximo da região que eu queria. Sudeste também já está próximo. O único que não está dado é a minha região sul. Vai ser facinho de corrigir isso. Depois que você já selecionou as dimensões do seu eixo, qual o tamanho da sua régua, e já está tudo formatado da maneira que você queria, seleciono o eixo e excluo as informações que não me interessam visualizar. Seleciono, excluo. O nome também não me interessa, vou excluir também. Bem, a minha região norte, ela está numa posição adequada, ela está atendendo a minha região, está atendendo a minha região, aqui está um pouquinho fora. E no meu eixo X, no meu eixo Y, na vertical ele está numa posição que para mim está agradável, mas eu quero jogar ele um pouquinho mais para a direita. Então eu vou mover ele meia posição. Vamos ver se fica bom. Na região sul, eixo X, de 5 eu vou mudar para 5,5. Perfeito. Atendeu perfeitamente de acordo com o que eu desejava. E agora que a gente já está com as posições do meu gráfico de dispersão definido, eu preciso incluir uma lista de validação contendo todas as minhas divisões. Você já percebeu aqui em cima que na minha área de preparação eu tenho a minha região, tenho as informações dos meus eixos onde devem ficar os meus pontos de gráfico, os meus pontos para o meu gráfico dentro do meu mapa, só que eu não tenho a informação de divisão. E é ela que eu irei definir neste momento. Eu vou escolher uma área qualquer para incluir a minha
Para definir uma lista com uma caixa de opções, eu venho aqui em dados, validação de dados. Em critério de validação eu escolho lista. E a fonte, eu poderia escolher uma região onde ele contém as minhas informações. Só que no meu caso eu só tenho 3 divisões. Eu tenho a minha div prod A, minha div prod B e a minha div prod C. Então para isso eu irei fixar esses valores diretamente aqui na minha fonte. Ponto e vírgula div prod B, ponto e vírgula div prod C. Aconteceu, entre aspas, se você observar aqui do lado, você vai perceber que ele já criou uma caixa com as minhas informações definidas dentro da minha caixa de validação. Div prod A, div prod B e div prod C. Por enquanto nada está acontecendo porque eu não criei ainda as conexões dessas informações com essas informações para refletir no meu mapa e no meu gráfico. Então, para isso, para que ele comece a interagir, eu vou criar uma nova coluna que irá se chamar... Eu escrevi faturamento, mas eu poderia muito bem utilizar essa informação que eu já tenho pronta, já que o conteúdo é idêntico. Mesma coisa com a região. Pode ver que está escrito região e está escrito faturamento. Mas o que eu poderia fazer é substituir por igual e qual informação que eu quero copiar. É a informação da minha célula B, coluna B, 4. Se é só essa informação que eu quero copiar, pressiono Enter e ele já copia esse conteúdo. A mesma coisa com faturamento. Ao invés de escrever, eu poderia colocar igual C4. Eu vou escrever C4. Você pode perceber que ele já destacou a minha célula definida por mim. E o faturamento aparece. A vantagem de você fazer esse tipo de definição. A vantagem é que qualquer alteração que você fizer na coluna principal, na célula principal, automaticamente fazer a alteração as demais células que são dependentes desse conteúdo. A maior vantagem, você não precisa ficar atualizando em todos os pontos que utilizam a mesma informação. Simplesmente você altera uma origem e ele replica para todos os destinos. Vamos lá, para a parte que interessa. A gente quer o quê? Nesse momento, eu quero que o meu faturamento seja apresentado baseado na região que eu tenho aqui e na divisão que eu irei escolher nessa área. Eu vou só ter a minha formatação. Tá percebendo que a gente vai dando uma cara mais amigável. Deixando ele cada vez mais estiloso. Para completar também, eu não quero ficar visualizando essas linhas de grade que eu tenho aqui atrás. Então eu venho na minha aba exibir e retiro a opção de linhas de grade. Ele vai retirar o fundo, eu não preciso visualizar essa informação. Quero deixar a minha planilha com a cara mais limpa. Então, para que o meu faturamento retorne a informação baseada na minha região e baseado na minha divisão, eu tenho duas condições aqui. Tenho a condição região e tenho a condição divisão. Para eu saber a somatória desse valor baseado nessas condições, eu vou utilizar uma fórmula chamada soma Cs. Parênteses, e ele pede qual é o intervalo que eu irei somar. O intervalo de soma, ele é
origem. Então eu seleciono todos os meus dados. Eu tenho poucos dados, mas provavelmente quando você for fazer um relatório, uma apresentação, um gráfico para sua empresa, para o seu negócio ou para alguma necessidade específica, ele vai ter muito mais dados para você trabalhar. E vírgula, não esquecendo que ele sempre irá utilizar essa coluna de referências, esses mesmos dados. Isso daqui não muda. Sempre irá buscar direto aqui na minha coluna de faturamento. Como esses dados são fixos, isso não muda. Eu vou selecionar essa origem e vou pressionar F4. Perceba que ele inclui o cifrão e das letras, atrás das colunas e das linhas, para que elas não sejam alteradas em hipótese alguma. Isso daqui é uma trava para que ela não seja alterada em hipótese alguma. Intervalo de critério é o meu primeiro critério. Então, o meu primeiro critério, ele deve tomar como base a minha região. A minha coluna de região se encontra aqui, na minha origem. E essa coluna de região também é fixa. Seleciono ela, F4. Onde fica essa tecla F4? Antes F5 e depois da F3. Jamais saberia disso se eu não... Antes da F5 e depois da F3. Vamos voltar então aqui para nossa fórmula. Quais são os critérios para região? Então eu tenho meu intervalo de critérios 1. São todas as minhas regiões e essa região deve ser igual à minha linha de região aqui da minha área de preparação. Vírgula. Critério 2 é a minha área de divisão. Então, a minha origem de divisão está dentro da minha tabela principal. É a minha coluna A, desde a minha primeira informação até a minha última. Ela é fixa também. Pressiono novamente o F4, vírgula. E aonde ele deve se basear para trazer essa informação? Deve se basear na escolha que eu farei através da célula L14. Defini meus dois critérios, fecho parênteses e procurou pela minha região centro-oeste aonde a divisão é A. E o faturamento corresponde a 33542. Vamos ver se é verdade? Então a divisão é A. Vamos procurar na divisão B. 33265. Será que é isso mesmo? Está corretíssimo. 33265. E o nosso último, na divisão C, 28.300. Você pode observar que realmente é 28.300 para a divisão C, na região centro-oeste. O faturamento corresponde perfeitamente. Já que a minha fórmula está trabalhando corretamente, o que eu devo fazer então? Replicar para as demais. Opa! Ele retornou 0? Provavelmente tem alguma cagada na fórmula, e tem mesmo. A região que faltou a gente travar é a célula L14, porque ela nunca vai se movimentar, ela nunca deve sair dessa posição. Sempre a gente vai trabalhar com as opções dentro da minha célula L14. A divisão A, a divisão do meu produto A, do meu produto B e do meu produto C estão sempre dentro dessa célula. Então ela nunca sairá dessa posição. Então também devo aplicar ela e pressiono F4.
aparecer o cifrão antes da minha coluna e antes da minha linha, antes da minha letra e antes do meu número, então está corretíssimo. Pressiono Enter. Agora sim eu posso multiplicar para as demais. Você pode perceber que agora todas as suas informações de faturamento estão sendo alteradas, baseadas na divisão escolhida. Se eu escolher a minha divisão C, ele irá me mostrar todos os faturamentos baseados em região da divisão C. Se eu vier aqui na minha região C, certamente Centro-Oeste 28.300, Nordeste 15.303 e assim por diante. Então você já adicionou a primeira função, o primeiro recurso interativo, que é fazer as suas informações de faturamento alterarem baseadas nas escolhas por divisão. Agora, está faltando apenas você transferir esses valores de faturamento para dentro do seu mapa. Você já tem os pontos de referência, mas você tem que transferir isso direto para o seu mapa. E como é que você vai fazer isso? Vem aqui em alterar tipo de gráfico. E ao invés de a gente trabalhar agora com dispersão, a gente vai utilizar o gráfico de bolhas. Por quê? Porque com gráfico de dispersão eu apenas tenho a posição das minhas referências, mas eu não tenho uma dimensão da grandeza deles. No meu caso, eu preciso de uma dimensão dos meus faturamentos, se ele está maior, se ele está menor, isso baseado nos meus números, e o gráfico de bolhas ele atende essa nossa necessidade. Nesse caso, eu vou trabalhar com um gráfico de bolhas 3D, como alternativa ao recurso de bolhas que a gente já utilizou no outro mapa, mas é só você escolher aquele que mais lhe agrada. Eu não sou muito fã de recursos em 3D, mas visualmente eles chamam muito mais atenção, não tem qualquer tipo de discussão a respeito. Então você percebe que eu trouxe os meus gráficos em bolhas, porém ele perdeu as referências. Por que isso aconteceu? Eu vou clicar aqui no meu gráfico em bolhas, botão direito, selecionar dados, e aqui eu vou entrar para editar as minhas regiões. Se você observar, ele perdeu as referências de X e de Y, porque o gráfico de bolha ele é diferente do gráfico de dispersão, ele exige algumas informações adicionais. Então eu vou alterar esse nome da minha série para meu eixo X o eixo Y ele já está definido corretamente. E o tamanho da minha bolha ele será baseado nas informações de faturamento. Perceba que no momento que eu selecionei os dados de faturamento, ele já colocou algumas bolhas maiores e outras menores. Para definir todos, eu pressiono em OK e OK novamente. No meu resultado final, eu observo que as minhas bolhas elas estão muito grandes. Está um pouco até desproporcional ao tamanho do meu mapa. Então o que eu vou fazer? Eu venho aqui, clico nas minhas bolhas, fora do meu mapa, seleciono uma das minhas bolhas e venho em opções da minha série. Aqui dentro eu posso pedir para ele redimensionar em alguma proporção. Eu vou colocar aqui 70%. Para ele retomar as informações de faturamento lá em cima. Já está começando a ficar com uma cara mais agradável. Agora o que você vai fazer é adicionar o seu rótulo de dados. Quando você clica para adicionar, percebe que apareceu já o número do lado de cada uma das bolhas. Esse número, olhando por cima, corresponde às suas referências do eixo Y. Mas não é isso que você quer trazer. Na verdade, você quer trazer as informações de faturamento.
Então, cliquem em qualquer uma dos seus rótulos, em qualquer um dos seus rótulos, e aqui na opção de rótulos, você vem e tira o valor Y e inclui o tamanho da sua bolha. E ao invés de alinhar com a posição à direita, você vai colocar ao centro. Ele vai aparecer no meio do seu gráfico de bolhas, no meio das suas bolhas. Para ficar mais agradável, eu vou incluir uma cor que dê destaque. Vou aumentar um pouco o tamanho. Vou colocar em negrito. Porém, eu quero seguir o mesmo padrão do meu mapa, de toda a minha estrutura que está sendo feita. Estou trabalhando com tonalidades de verde. E o meu gráfico de bolhas está em azul. Como é que a gente altera isso? Eu venho em alteração de cores e escolho um novo modelo. Se atende à minha necessidade. Selecionar novamente os meus rótulos de dados e ver se branco o destaque fica maior. Branco ele melhorou um pouquinho a visão. Vou mudar aqui a cor do meu texto para dar destaque também. Agora é mais a parte de perfumaria, para que o produto final fique impecável. Você viu que foi passo a passo para a gente conseguir chegar nesse resultado que temos agora. O último ajuste que eu quero fazer nesse meu rótulo de dados é incluir a pontuação de milhar. Eu não quero que esse número fique aparecendo nesse formato perdido, uma sequência cheia de números. Eu quero que tenha a minha separação de milhares nesses meus valores. Como ele está aqui vincular a fonte, tudo que eu fizer na minha origem, são esses dados aqui, as informações do meu faturamento, ele vai replicar para o meu gráfico e para as informações dos meus rótulos. Então eu venho aqui em configurar meus números ou Ctrl mais a tecla 1, que vai automaticamente para o formatar células. E aqui dentro de células você define qual que é o formato que você deseja. Eu quero separador de milhar e quero 0 casas decimais. Esse vai ser o meu resultado final. Clico em OK. Perceba que ele já alterou na minha origem e, consequentemente, também nos meus destinos. Está do jeitinho no modelo que eu escolhi. Estamos quase finalizando o nosso gráfico com mapa interativo, ou o nosso mapa com gráfico interativo. A única diferença é que, mesmo eu escolhendo as minhas divisões, nem sempre é tão claro visualmente. Estou vendo que aqui nesse caso não ficou tão bom, então vou alterar esse branco para uma outra cor que destaque verdadeiramente a minha informação. Aqui eu vejo que o 45 aparentemente é o maior. Vamos ver se tem outro. Aqui já fica muito próximo, fica difícil de olhar direto pela bolha se esse aqui é o maior ou se esse aqui é o maior. Você não consegue ter uma diferenciação de qual que é que tem o tamanho maior. Eu quero gerar um destaque naquela bolha que tem o maior valor dentre todas. Como é que a gente faz isso? Para chegar nesse resultado, eu vou criar uma nova coluna. E é essa coluna que vai me trazer o valor do maior faturamento dentre todas as regiões. Ela vai apresentar aquela região que teve o melhor desempenho em cada uma das divisões escolhidas. Eu venho aqui incluir uma nova informação que vai se chamar destaque. Apresenta maior valor dentre os conteúdos que eu possuo, dentre os meus faturamentos.
Para copiar a formatação do meu faturamento para destaque, eu vim na minha origem, onde eu queria copiar o faturamento, utilizei o meu pincel de formatação, cliquei e transferi essa formatação para o meu destino. Ele copiou todos os formatos que a gente tinha na nossa origem. Então vamos lá para a nossa fórmula. Como é que eu faço para saber quem teve o melhor desempenho dentre todas? O raciocínio ele é bem simples. Você vai utilizar a fórmula C em conjunto com a fórmula máximo. O máximo ele traz quem é o maior valor dentre uma extensão, um grupo de valores. E a fórmula C, ela faz uma validação. Se atende a um teste lógico, ele apresenta um resultado quando é verdadeiro. Se não atende, ele apresenta um resultado quando é falso. Então a regra da minha fórmula C junto com o meu máximo vai funcionar da seguinte maneira. Se o meu faturamento da minha região XYZ for igual ao valor máximo todos os faturamentos que eu tenho, aqui foram todos os faturamentos por região dentro da minha divisão, correto? Se esse valor aqui for o maior dentre todos, então eu quero que você me traga este valor. Se não, eu quero que você não me traga nada. Eu quero que você traga a célula vazia, deixe a célula sem informação. Reforçando que, como eu estou trabalhando com uma matriz que é da minha célula H3 até a minha célula H7, ela se mantém sempre fixa. Esses valores de comparação devem ser sempre os mesmos. Diferente do meu H3, eu quero que a célula H3 seja validada, assim como a célula H4, todos baseados nessa matriz, que são os meus faturamentos. Eu tenho que fazer a validação de cada um deles, comparando ele com o todo. Entendido? Ok. E vou replicar a mesma informação para os demais. Então sempre, não importa qual seja a divisão, sempre vai ter um valor que vai ser retornado dentre todos. Por que um valor apenas? Porque só existe um valor maior. A gente não tem valores repetidos aqui, você pode ver que todos são valores distintos. Então sempre vai ter um que vai ser maior que os demais. Como só tem um maior, então somente um valor será retornado. Ele vai comparar se o valor de Centro-Oeste é o maior dentre todos. Se for maior, ele retorna o próprio faturamento da região Centro-Oeste. Se eu fizesse isso para a divisão B, ou para a divisão A, perceba que quem foi a região de maior faturamento foi Sudeste. As demais não tiveram faturamento igual ao maior valor para a divisão A. O maior valor foi 41 mil. O único que apresentou 41.652 foi a região Sudeste. E para a divisão C, foi a região Norte. Você percebe que para cada uma teve uma situação diferente. E ele já está retornando aqui para você quem foi o maior. Então sempre vou ter uma célula de destaque. Tá bom, e daí? O que eu faço com essa informação? Segura aí que você vai descobrir agora. Vem cá no seu gráfico de bolhas, clique com o botão direito e escolha selecionar dados. Dentro de selecionar, você vai adicionar uma nova validação. Aqui eu vou definir como o nome da série sendo o mesmo da minha coluna. Os valores para x serão os mesmos. Eixo x está aqui. Eixo y seleciono Enter. E o tamanho da minha bolha na série será verificado baseado na minha coluna de destaque. Sempre que ele perceber que existe um valor aqui, é esse valor que será trazido como a minha bolha de destaque. Selecionei minha área de destaque, Enter.
E agora dou um OK. Confirmo e escolho uma cor que apresente mais destaque para minha bolha com um valor máximo para a região. Se eu selecionar o meu produto B, perceba que ele já definiu que é a minha área centro-oeste, a minha região centro-oeste, que teve melhor performance. Já para minha divisão C, divisão de produto C, quem teve a melhor performance foi a região norte, e para a região A, divisão A, quem teve a melhor performance foi sudeste. Com poucos passos, você conseguiu criar um mapa de quem teve a melhor performance por região, trazendo os melhores faturamentos. E assim, ainda tendo a dimensão comparado com as demais regiões. Por exemplo, essa foi o destaque e essa aqui de baixo, a região sul, foi a que teve a menor performance, baseado no tamanho da minha bolha. E é assim que você cria um mapa interativo controlado por uma lista que reage às definições escolhidas por você. Se você gostou, então não deixe de curtir, marque os seus amigos e compartilhe essa informação com a galera inteira. Valeu por ter assistido aqui, valeu por ter acompanhado a gente nessa jornada. E se você quiser saber mais, acompanhe nossos canais e fique sempre atento para não perder nenhuma informação. Nos vemos em breve e até a próxima.